Oi, eu sou a Laura. Minha família já desistiu de mim há muito tempo. E parece que foi assim desde meu nascimento. Todas as crianças do jardim de infância exibiam seus brinquedos, mas eu não tinha nada. No Natal, recebia presentes apenas da escola, graças aos patrocinadores. E quando o Duque, meu irmão, nasceu, as coisas ficaram ainda piores. Eles simplesmente pararam de me notar. Então decidi que teria sucesso e me tornaria uma atleta famosa. Mas não deu em nada. Minha mãe e meu pai se recusaram a me comprar equipamentos esportivos. Preciso mudar radicalmente minha vida e provar a todos que existo. De alguma forma, na internet, encontrei um anúncio convidando meninas para o elenco de um novo programa. O mais interessante é que não era necessário curso de teatro. Exatamente o que preciso. Durante as audições, o assistente perguntou muito sobre a minha família, sobre as relações com meus pais, com meu irmão, se posso confiar neles pra tudo, quanto tempo passamos juntos. Eu contei tudo como era, mas depois me arrependi. Afinal, isso pode estragar tudo, já que eu sou um zero à esquerda pra minha família. À noite, o assistente ligou de volta. Tão rápido? Então definitivamente é um não. O quê? Eu passei na audição? Você tá brincando? Meus ouvidos vibraram de felicidade. Devo contar para meus pais e pro Duque o mais rápido possível. Agora tudo vai mudar. Mãe, pai, me escolheram para apresentar um novo programa, acredita? Vou ficar famosa. Meus pais estavam assistindo o filme e nem mexeram as orelhas. Isso não significa nada para eles. Então um nó se formou na minha garganta e eu chorei. As filmagens começaram. Desapareci no estúdio por semanas, mas em casa ninguém se incomodou. Um dia eu estava muito cansada no set e voltei muito tarde, mas só tinha panelas vazias na cozinha. Todos já tinham ido para a cama, nem ligavam para mim. Eu não tinha forças para cozinhar e queria ir para a cama com fome, mas de repente a campainha tocou. Um entregador estava na porta. Ele chamou meu nome e entregou um pacote enorme. Continha comida de um restaurante caro e uma nota de um fã. Caramba! Minha mãe sonolenta saiu e me pediu para não fazer barulho. Mãe, olha o que um fã me deu! No dia seguinte, o entregador voltou, mas dessa vez com flores, bichinhos de pelúcia e uma enorme lata de caviar preto. Eu não acreditei no que estava acontecendo. Meu pai imediatamente pegou o pote. Ei, me deixa pelo menos provar, isso é meu! Minha mãe começou a dizer que quando tiver uma comemoração, todos vão provar tudo. Eu estava sozinha na cozinha e fiquei com muita raiva. Além disso, eles não se importavam comigo e com o programa. E agora, quando meu trabalho foi reconhecido pelos fãs, eles imediatamente queriam morder um pedaço da torta. Pior, ficar com a torta inteira. Mas por outro lado, eles finalmente me notaram. Muito pode ser perdoado por isso. Meus fãs não desistiram. O entregador trouxe novos presentes, entre os quais estavam até ingressos para um resort. Uau! Qual será o próximo? E então, os fãs vieram direto para nossa casa. Pai, não abra! Mas era tarde demais. Meus pais imediatamente anunciaram o custo de uma foto comigo para todos que queriam. E uma fila enorme se formou. Durante várias horas posei para a câmera e minha mãe só tinha tempo para contar o dinheiro. Eu tô tão cansada e me pergunto se vão me dar alguma coisa. No último dia de filmagem, eu estava muito preocupada. O diretor saiu e parabenizou todo o grupo pelo final do projeto. E então se virou para mim e disse: Laura, temos uma coisa para lhe confessar. Não foi um programa, mas um experimento psicológico. E todos os participantes, exceto você, são funcionários de um instituto de pesquisa. Estudamos as relações pais e filhos e os problemas familiares. O quê? Não entendi. Por que você não me contou isso antes? Isso por acaso é legal? Então trouxeram-me um contrato assinado por mim, no qual dizia em letras muito pequenas sobre o experimento. Claro, eu nem li isso, tem 50 folhas aqui. O diretor acrescentou, é ainda melhor, o resultado é mais confiável. Resumindo, tive que contar em detalhes sobre a reação da família à minha fama e responder a 1 milhão de perguntas. Depois disso, o diretor, que na verdade era o Dr. Bennett, me deu um cheque. E foi uma quantia muito grande, eu digo pra vocês. Cheguei em casa muito deprimida. Achei que seria uma celebridade, mas acabei virando uma cobaia. Quando os meus pais souberam da verdade, riram de mim e me chamaram de idiota. E então o Duque trouxe a lata de caviar e os 3 comeram na minha frente. Em histeria, corri pro meu quarto. Não, isso não é possível. Não somos uma família. Eles agem como se eu não fosse dessa família. E então me dei conta. E se eu fizer um teste de DNA e verificar? Na manhã seguinte, enquanto todos dormiam, peguei alguns fios de cabelo do pente da minha mãe e do meu pai e corri para o laboratório. Uma semana depois, o resultado estava pronto.
Deixei cair o envelope das minhas mãos e cambaleei. A enfermeira teve que me pegar e me sentar no sofá. Tudo bem, só tá um pouco abafado. Eu não pude acreditar. Todos esses anos fui criada por estranhos. Mas em algum lugar do mundo deve estar a minha verdadeira mãe. O plano se concretizou em instantes. 1 hora depois, eu estava no escritório de um detetive particular. Me ajude a encontrar minha mãe. Acabei de descobrir que não sou filha de sangue dos meus pais. Aqui está um teste de DNA. Quanto custará seus serviços? O detetive me olhou atentamente e disse que a quantidade era 2 vezes maior que a quantidade restante do experimento. Ah, não! O desespero tomou conta de mim e lágrimas escorriam dos meus olhos. De repente, o detetive colocou a mão no meu ombro e disse que ele próprio era adotado e fez um desconto de 50%. Obrigado, Sr. Perry. Passou-se 1 mês inteiro e não tive notícias do detetive. Será que ele me enganou? Tenho que ir até ele imediatamente. Quanto tempo mais tenho que esperar? Na rua à minha frente, um carro parou de repente. Era o detetive. Ele disse que, de acordo com os documentos da maternidade, eu nasci com um defeito no coração. O quê? Mas nunca tive problemas cardíacos. Ele continuou. No dia do parto, tinham 2 mulheres na enfermaria. Minha mãe e uma certa Mary Rose, que agora está cuidando do outro bebê com um defeito cardíaco. Espera, tá dizendo que eu fui trocada na maternidade? Então ele abriu um envelope com teste de DNA e a frase "A probabilidade de Mary Rose ser a mãe biológica de Laura Clement é de 99%" imediatamente chamou minha atenção. Não pode ser! Eu queria sair do carro, mas o Sr. Perry me segurou e me entregou outro envelope. E dentro tinha um cheque. O detetive disse que devolveria todo o valor, pois minha irmã precisava de uma operação muito cara. Olhei para ele em completo choque e não podia acreditar que tudo isso era real. E aqui estou eu na porta da casa da minha mãe verdadeira. E agora vou contar tudo para ela. Mas o que fazer depois? Como lidar com meus pais? Me ajudem, por favor. Gostou do vídeo? Se inscreva e deixe seu like. Apoie o canal. Obrigada. Eu acordei com muita fome, calafrios e com dificuldade fui até a cozinha. A geladeira estava vazia, meus pais não tinham nenhum dinheiro de novo. Eu estava pensando onde eu poderia conseguir comida, então eu lembrei do porão. Minha mãe usava lá para guardar comida em conserva. Descendo para o porão, eu coloquei meu pé nas latas. Isso era estranho, nós nunca tivemos tantos suprimentos. Eu acendi a luz e não pude acreditar no que vi. Do chão até o teto, o porão estava cheio de potes de vidro com dinheiro. Da onde eles eram? Eu vi no noticiário ontem que a polícia encontrou um esconderijo similar de propriedade de um mafioso. Eu nunca teria pensado isso da minha mãe. Mas meu pai? Será que ele estava envolvido em alguma coisa? Meu pai costumava ser muito reservado, mas ultimamente ele parou de se comunicar comigo e com a minha mãe completamente. Não faz muito tempo eu vi ele discutindo com alguém no telefone, e quando meu pai me notou, ele ficou muito nervoso e bateu a porta na minha cara. Meu pai tinha se envolvido com a máfia? Eu afastei esses pensamentos pra longe, ele não era assim. Meu pai cuidou de mim. Ele até conseguiu um segundo trabalho para que eu pudesse comprar um remédio. Eu tinha um defeito congênito no coração que só piorava a cada dia. De repente, a porta da frente bateu no andar de cima e eu ouvi a voz da minha mãe. Rapidamente subi as escadas e imediatamente perguntei: da onde vinha esse monte de dinheiro no nosso porão? Minha mãe ficou visivelmente nervosa e rapidamente me disse para não tocar em nada lá e ir pra cama. Eu ainda estava muito fraca. Isso tudo soou falso. Mamãe, você e o pai estão escondendo alguma coisa de mim? Ela apenas disse que tinha um monte de problemas e ela prometeu descobrir sobre aqueles potes de dinheiro com meu pai hoje. E que eu devo ter imaginado isso. Quando minha mãe e eu jantamos à noite, eu estava muito nervosa. E depois de comer e tomar os comprimidos obrigatórios, minha cabeça começou a doer muito. Minha mãe me levou pra cima e assim que eu deitei, eu caí em um sono profundo. De manhã, fui acordada por vozes. Meus pais estavam discutindo em voz alta na cozinha. Meus ouvidos zumbiam, mas eu consegui ir até lá. Quando meus pais me viram na entrada, eles ficaram em silêncio. Meu pai disse que eles tinham uma coisa pra me contar. Havia mesmo uma grande quantidade de dinheiro no nosso porão. Mas de quem era esse dinheiro? Acontece que nosso vizinho Jack trouxe os potes para o porão. Aparentemente, ele era um corrupto e arrastou meus pais para seu esquema para esconder o dinheiro roubado das autoridades. Mas isso é um crime! Meus pais não pensaram sobre o fato de que eles poderiam ser presos? De repente, minha mãe começou a chorar e disse que isso tudo era por mim. Jack pagou eles para o porão. E graças a ele, nós podíamos comprar os remédios. Eu estava com vergonha de ter suspeitado do meu pai.
Meus pais estavam dando o seu melhor para me ajudar, mas eu não queria que eles terminassem atrás das grades por minha causa. Eu não queria que nós todos terminássemos na prisão, então eu decidi falar eu mesma com Jack. Eu iria dizer ao Jack para pegar seu maldito dinheiro rapidamente. E se ele não fizesse isso, eu iria na polícia. Mamãe disse que eu estava muito agitado e me fez tomar o remédio de novo. Caso contrário, eu posso ter um ataque. Eu obedientemente tomei os comprimidos, então meus pais saíram para suas ocupações. Imediatamente fui no vizinho. Eu fui para a casa dele e olhei pela janela. Jack havia levado uma bolsa de academia para a cozinha, na qual alguma coisa sacudiu. Os potes! Aquele canalha ainda não tinha levado tudo para o porão? Minha cabeça estava rodando de raiva. Eu dei um passo para trás e esbarrei no rastelo perto da janela. Ele caiu com um barulhão. Eu torci para que o Jack não tivesse me ouvido. Eu olhei pela janela de novo, mas não havia ninguém na cozinha. E então atrás de mim eu ouvi: "O que você está fazendo aqui?" Era o Jack, e ele segurava uma pá enorme nas mãos. Era tarde demais para recuar, então eu soltei que iria denunciar Jack para a polícia se ele não deixasse meus pais em paz imediatamente. Ele disse espantado que não sabia sobre o que eu estava falando. Então ele pegou um doce do seu bolso e entregou para mim. Aqui, acho que eles são seus favoritos. Favoritos? Eu nunca havia comido doce em toda a minha vida. Acho que ele quis me envenenar. Aterrorizada, eu me afastei e corri com um enorme esforço na direção de casa. Mas Jack não me seguiu. O que isso significa? Na cerca encontrei minha mãe. Ela estava ocupada no jardim e imediatamente me perguntou o que estava acontecendo. Eu gritei que Jack era perigoso e eu precisava ligar para a polícia depressa. Mas minha mãe disse que não tinha ideia do que eu estava falando. O quê? Nós estávamos falando justamente sobre o dinheiro de manhã. Minha mãe olhou para mim sem entender. Nós éramos pobres, nós nunca tivemos nenhum dinheiro. O que ela quis dizer? Eu agarrei minha mãe pela mão e arrastei ela para baixo no porão para mostrar o dinheiro. Lá dentro eu mal consegui encontrar o interruptor de luz. A lâmpada demorou para acender, e quando finalmente acendeu, o porão estava vazio. Mas como? Minha mãe me olhou de um jeito triste. De repente houve passos, alguém estava vindo na nossa direção. Era o Jack, ele estava chegando perto. A porta se abriu e eu vi meu pai parado na entrada da porta. Ele me perguntou por que eu estava no porão de novo. Eu expliquei vagamente sobre os potes, mas meu pai disse que eu estava alucinando por causa dos novos remédios. E que eu precisava urgentemente ver um médico. O quê? Pai, você disse que era o dinheiro do nosso vizinho. Mãe, por que você não diz nada? Ela com gentileza pegou meu braço e me levou em direção à saída. Não! O que você quer fazer comigo? Eu não vou! Jack assustou os meus pais o suficiente para me mandar para o manicômio só para manter meu segredo. Precisávamos escapar e correr para a polícia. Eu entregaria Jack para as autoridades e asseguraria que meus pais não fossem para a cadeia. Eu corri para a porta, mas meu pai me agarrou com força. Deixe-me ir! Eu empurrei ele para longe e tentei correr para fora, mas minha mãe já tinha bloqueado a frente da porta. Eu precisava achar outra forma. Então eu corri o mais rápido que eu pude para o meu quarto. Os passos do meu pai podiam ser ouvidos de algum lugar lá embaixo. Assim que eu entrei em meu quarto, quebrei a tranca em movimento. E corri para a janela. Mas se eu pulasse, poderia perder a consciência imediatamente por causa da minha fraqueza. Eu estava pensando em outra maneira de escapar. Mas de repente meu pai puxou a maçaneta e perguntou com calma por que eu tinha fechado. Eu não disse nada e então ouvi estrondos altos. Eles decidiram arrombar a porta. Não tinha mais pra onde ir. Subi no parapeito da janela, fechei os olhos com força e dei um passo. Caí de mau jeito. Acho que torci meu tornozelo. Mas eu tive que me apressar. Mesmo se meus pais estivessem cobrindo Jack, só eu poderia dizer a verdade e salvar eles. Correr foi doloroso. Minha visão ficou turva. Mas então eu vi a delegacia à frente. Só falta um pouco. De repente eu ouvi um ronco de motor. Meus pais! Eles estão atrás de mim. Continuei correndo, tentando não olhar para trás. Então o barulho de motor parou. O que aconteceu? Naquele momento eu fui agarrada e arrastada para trás. Pra onde você está indo, filha? Disse a voz no meu ouvido. Tentei me afastar, mas minhas forças acabaram e meus pais me forçaram a entrar no carro. As trancas das portas se fecharam. Minha mãe estava me segurando com força o tempo todo. Enquanto dirigimos para casa, vi Jack na janela. Ele estava regando a grama perto da propriedade e me deu uma olhada. Acho que ele sabia que eu queria denunciar ele à polícia. Assim que nós chegamos, meu pai me jogou dentro do porão e me trancou lá. Ele disse que era tudo para o meu próprio bem. Eu estava tremendo e tentei subir as escadas, mas eu não tive forças. Então eu ouvi um estranho barulho atrás da parede. Fiquei paralisada, literalmente de medo. O que eles queriam fazer comigo?
De repente, vários tijolos caíram da parede com um estrondo e um rosto apareceu na abertura. Era o Jack! Ele me pegou primeiro! Agora eu estava morta, com certeza! Senti que estava desmaiando, mal conseguia ficar em pé. Venha cá, não tenha medo, Jack disse suavemente. Não! Então o Jack enfiou a mão no bolso para pegar alguma coisa. Meu coração afundou, mas de repente ele entregou um pedaço de doce e disse que certamente doces fariam me sentir melhor. Aqueles doces de novo! Jack de repente me perguntou se meus pais tinham me entregado o doce que ele mandou. Claro que não! Nós comemos vegetais a vida inteira! Ele ficou muito surpreso. Disse que ele tinha pensado por um longo tempo que a atitude dos meus pais era suspeita. Quando passamos, ele percebeu meu rosto coberto de lágrimas e depois ouviu um barulho no porão. Jack sabia que nossas casas eram conectadas por uma passagem subterrânea, então ele decidiu descobrir o que estava acontecendo. Do nada, eu ouvi a porta do porão abrir. Era meu pai! Depois de um momento de hesitação, Jack disse que tínhamos que fugir o mais rápido possível. Nós conseguimos nos espremer na abertura estreita. Eu estava muito fraca e o Jack me pegou em seus braços. Como era pesado, minha cabeça começou a girar e eu desmaiei. A última coisa que eu me lembrava era uma fina linha de luz à frente. Eu acordei na casa do Jack. Acabou que ele já tinha chamado a polícia. Minha mãe e meu pai foram detidos e levados para a delegacia. Quem diria que acabaria assim? Depois disso, um longo julgamento começou. Não entendi o que estava acontecendo e, finalmente, na sessão final, eu descobri a verdade. Revelou-se que todo aquele tempo meus pais me davam pílulas de açúcar, não remédios. Então fui ficando cada vez pior. E o dinheiro que minha mãe e meu pai recebiam no fundo de caridade, eles guardavam para si próprios e escondendo no porão, já que realmente não tinha nada a ver com isso. A polícia nunca encontrou aqueles potes de notas. Mas não eram eles que me incomodavam. Era o fato de as pessoas mais próximas a mim estarem me usando para ficarem ricos. Eu simplesmente não conseguia acreditar nisso. Como resultado, meus pais pegaram 10 anos de cadeia e eu seria mandada para um orfanato. O médico também disse que não tinha muito tempo de vida, porque a caridade não daria mais dinheiro para o tratamento. A vida estava se esvaindo bem diante dos meus olhos. Mas para minha surpresa, Jack decidiu me adotar e assim que os documentos ficaram prontos, como agradecimento, eu decidi preparar um jantar festivo com as abobrinhas dos meus pais. Eu talvez não viva uma longa vida, mas no tempo que resta, gostaria muito de retribuir a bondade do homem que me salvou. Eu quase não consegui chegar ao jardim dos meus pais e Jack me viu lá. Ele imediatamente correu para me ajudar, dizendo que eu precisava conservar minhas forças. Nós estávamos cortando abobrinhas quando nós vimos um caco de vidro debaixo dos arbustos. O que era isso? Jack rapidamente começou a escavar o canteiro de flores e 1 minuto depois ele estava segurando um frasco cheio até a borda com notas. Logo desenterramos uma dúzia de potes iguais. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Essa quantidade era suficiente não só para os comprimidos, mas também para uma cirurgia para mim. Eu podia me recuperar completamente. Minha cabeça estava rodando de novo, mas desta vez de felicidade.